Olá, tudo bem? Eu sou Arlene Torres, sou aluno de licenciatura em Pedagogia do CEDERJ Polo Macaé. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre diversidade e diversidade na escola, mais precisamente sobre o ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas na nossa educação. Então, para isso eu estudei 3 textos. O primeiro é de Maria Alice Rezende Gonçalves, que fala sobre exatamente a inserção dessas culturas no nosso sistema de ensino. O segundo são as diretrizes do MEC para a educação da cultura afro-brasileira e indígena. E o terceiro é um texto de José Ribamar Bessa Freire, que são 5 equívocos sobre o índio. É importante a gente pensar que a cultura brasileira ela é formada por um caldeirão de ideias misturado, uma mistura do ibérico com o índio nativo com o africano. E nós sabemos também que há historicamente uma sobreposição desse colonizador em detrimento dos indígenas e dos africanos. Os africanos foram escravizados, os indígenas muitos dizimados e seus territórios avançados como plantações e dizimados também a fauna e a flora. Então, houve durante muito tempo uma supervalorização dessa cultura do colonizador. E é importante a gente perceber que a nossa cultura brasileira ela é, antes de tudo, indígena e ela é também muito africana. E, claro, há toda a inserção do que é ibérico-europeu que esteve aqui, né, e que está aqui. Então, todas essas culturas devem sobreviver de uma forma única e a escola deve ser um lugar para a gente discutir esses fatos, para a gente discutir essas interações. É muito interessante perceber, eu como professor de artes em trabalhos em sala de aula sobre cultura africana, lendas africanas, nós conseguimos falar sobre talvez orixás sem preconceito, sobre lendas, sem um preconceito arraigado das religiões, contra as religiões de matrizes africanas. É interessante também de perceber como a nossa vida é muito habitualmente indígena, alguns hábitos, algumas comidas, e a nossa língua também é muito africanizada. Nós temos uma interação muito grande dessas culturas hoje, antes e sempre. Não tem como escapar disso. Isso é fantástico e é muito bonito. Para trabalhar a inserção dessas culturas na educação, é claro que não podemos esquecer de Paulo Freire, que fala de uma educação libertadora, uma educação a partir do ambiente e do que a pessoa consegue captar daquele ambiente, tudo que é muito próximo a ela, uma educação não opressora, não é? Uma educação que liberta a pessoa de entender o sistema apenas da forma como querem que ela entenda. Mas para tudo isso se concretizar, eu acho interessantíssimo o mecanismo teatral do Teatro do Oprimido de Augusto Boal. Acredito, e já fiz isso em sala de aula muitas vezes, o teatro-imagem, por exemplo, a coleta de imagens de opressões contra indígenas e africanos, e a gente transformar, e afro-brasileiros, e a gente transformar isso em cenas e achar finais, achar soluções, achar saídas fora de uma lógica de opressão. É interessante também utilizar o teatro-jornal, a coleta de informações de jornais e revistas na mídia em geral, e transformar essas notícias em cena. Então isso traz um vigor muito grande para a sala de aula e traz também um potencial super dialético que também vem muito da pedagogia de Paulo Freire. É isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade de aprender com esses 3 textos e poder colocar cada vez mais em prática a valorização da cultura afro-brasileira e indígena na nossa cultura brasileira. Um abraço!